Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Como foi assistir aos jogos dos principais clubes da Série A? Quantos jogos vocês puderam assistir? Quantos jogos vocês acompanharam nesse final de semana? Nenhum? Dois? Três? Bom, é aqui que você vai saber tudo o que aconteceu com as principais equipes do Brasil. E algumas equipes até preparando para disputar Copas internacionais pela primeira vez, um time aí lá de Minas, um time do Rio de Janeiro. Vamos ter Copa do Brasil agora no meio de semana também. Sim, esses campeonatos mais importantes, digamos assim, vão voltar ao calendário do Na Rede com Todaro. Mas antes, meus queridos, eu quero pedir para você se inscrever, se você não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, e lá na nossa página do Instagram, e também seguir a gente por lá, que lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece, com todas as informações pré-jogo, onde você pode estar assistindo as partidas, aonde vai acontecer, o horário, tudo certinho lá para você acompanhar. Fechou? Então bora pra gente conversar que tem muito jogo pra gente trocar um papo. Fazia tempo que a gente não via uma rodada cheia assim das competições, cheia entre aspas, né? Algumas competições e a Supercopa, né? Que deu o que falar. Bom, vamos lá, vamos correr aqui com alguns assuntos. Como vocês sabem, eu vou escolher alguns jogos e esses jogos eu vou comentar um pouco mais e os outros eu vou comentar um pouquinho menos. E aqui no Campeonato Paulista eu vou escolher para comentar, óbvio, o clássico, né? Mas antes do clássico tivemos o confronto entre Palmeiras e Santo André no Allianz Parque em São Paulo, na capital paulista. O Palmeiras venceu por 1 a 0 com o gol do Rafael Veiga, né? A equipe foi com alguns titulares, outros ganhando a sua primeira oportunidade no time titular, com a equipe titular, digamos assim, né? Caso de Jailson, de Atuesta, que puderam entrar nesse jogo e foram muito bem, diga-se de passagem. O próprio Murilo, zagueiro, foi muito bem. O do Luan, né, tá machucado, então ele vai ocupar a vaga do Luan no time titular nas partidas contra o Atlético Paranaense pela Recopa Sul-Americana. Mas o Partido Palmeiras foi muito bem. Venceu, pô, Todaro, mas foi 1 a 0 só, mas venceu bem, teve muita variação tática, muitas opções. Claro, desperdiçou muitas oportunidades, o que não pode acontecer, se tratando inclusive de final agora contra o Atlético Paranaense. Mas jogou bem, comparado. O Santo André também jogou muito bem. Eu digo que foi até um bom jogo para assistir. Assim. Não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo legal para estar acompanhando. A outra partida foi entre Botafogo de São Paulo, Botafogo aqui de Ribeirão Preto, contra o Corinthians. E ficou no empate 1 a 1 aqui no estádio Santa Cruz, ou Arena Aerobike para os íntimos. O empate foi assim justo, digamos, né? Nenhuma equipe dominou muito assim o jogo. Eu acho até que o Botafogo teve mais chances do que a equipe corintiana, mas eu acho que o empate ali ficou de bom tamanho. Não foi um grande jogo assim com muitas oportunidades de ambos os lados, mas tivemos ali um bom jogo de futebol que deu para gerar uma emoção aí, pelo menos para quem estava ali no estádio acompanhando e para quem estava aqui de casa também. Não deu para ir no campo, queria muito ter ido no campo, acompanhar grandes equipes aqui em Ribeirão Preto, sempre é um prazer imenso, mas infelizmente não deu. Fica para o próximo confronto que tiver aqui em Ribeirão. O gol do Botafogo foi de Hélio Paraíba e Raul Gustavo marcou para o Corinthians. O Corinthians na frente tomou um empate do Botafogo. Vamos falar então sobre o jogo que eu quero muito conversar com vocês, que é Santos 0, São Paulo 3. Foi a primeira vitória do São Paulo em 5 anos de confrontos na Vila Belmiro. Uma senhora vitória, se tratando de quebra de jejum, de quebra de paradigma, de quebra de mau tempo que estava passando pelo São Paulo. Os gols do São Paulo foram de Éder, Eduardo Baumann contra e Rodrigo Nestor fechou aí o chocolate do São Paulo em cima do Santos. Eu acho que o São Paulo foi muito maduro nesse jogo. Eu acho que, ao contrário das outras partidas, que era só chuveirinho, só bola na área, o São Paulo nesse confronto criou oportunidades pelo meio. Claro, tem alguns jogadores ainda que faltam um pouco mais de futebol, de apresentar o futebol nessa temporada, mas eu acho que tem muitos jogadores que chegaram, falaram assim, não, esse é o time, esse sou eu, prazer torcida São Paulina, esse sou eu vou estar honrando o mando dentro de campo. Caso do Nicão, que deu assistência no primeiro gol, o próprio Éder, que fez um belo gol de cabeça, o Nestor, que também entrou muito bem na segunda etapa. Mas é aquilo, o São Paulo precisa melhorar ainda algumas opções. Encaixou algumas peças, isso é evidente. O goleiro, o Jandrei, para mim a defesa ainda precisa arrumar alguns pontos. Miranda errou muita saída de bola, assim como aconteceu contra o Red Bull Bragantino. O meio de campo, eu acho que encontrou a equipe ideal. E o ataque ainda precisa arrumar. O Luciano volta, né, de lesão daqui a um tempo, então acho que o Luciano vai recobrando a forma física, jogando bem. O Luciano é titular nesse time sem contestar. Mas, como não tem, acho que o Caleri tem que ser titular nesse time. Não entendo de por que não jogou. Talvez algum descanso, né, porque vai ter a
Copa do Brasil agora quinta-feira, mas eu acho que o São Paulo está indo por um bom caminho. O outro jogo do Campeonato Paulista foi o Novo Horizontino 0, Red Bull Bragantino 3. O Bragantino jogou muito bem, dominou o jogo, foi sim, sensacional a partida do Red Bull. Aquilo que eu falava que é 8 ou 80, o Bragantino não foi muito bem assim, né? Jogou bem, duas partidas seguidas, venceu no meio de semana, agora venceu no final de semana também, jogando muito bem. Os gols foram de William Lepo contra, Luan Cândido e Praxedes. Meus queridos, vamos conversar agora então sobre o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca teve um jogo só aqui nesse final de semana. O confronto entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense venceu por 3-0, gols de Nonato, Manuel e Calegari. Como é o único jogo do Carioca, a gente pode falar um pouquinho mais. Aqui sim, o Fluminense ressurgiu das cinzas, melhor dizendo, com um time criativo, com um time com opções de jogo, com opções de ataque, criação pelo meio de campo. Acho que isso foi o principal da equipe nesse jogo agora do final de semana, preparando inclusive para o confronto contra na Libertadores, que vai enfrentar a equipe do Milionários, né, fora de casa, depois joga em casa. Mas eu acho que o Fluminense encontrou aí o fio da meada e pode muito bem estar fazendo um bom jogo e até avançar na Copa Libertadores. Antes eu achava que não. O Fluminense estava jogando muito mal, não desempenhava bom futebol, mas hoje está jogando bem melhor. Jogou bem melhor no final de semana, em expectativa de que jogue também muito bem no meio de semana. O Nonato, né, foi a grande novidade desse time no meio de campo e fez gol, então eu acredito que vai ser titular também. Não sei, mas merece vaga aí no meio de campo do Fluminense. Mineiro, Campeonato Mineiro, o RT 0, América Mineiro também 0. Poupa tempo não falamos muito, mas foi um péssimo jogo. Mas foi o time reserva do América. Então tem esse desconto aí que eu vou dar. Vou fingir que eu não vi, viu, Coelho? Vou fingir que eu não vi, porque não foi um jogo preparatório para Libertadores, não, viu? Tá bom? É isso. São José 3, Internacional 2. Sim, o Internacional voltou a perder pelo Gauchão. Novamente fica em crise, digamos assim, na competição. Precisa desempenhar um futebol melhor. O Medina não consegue fazer essa equipe jogar, né, o técnico do Colorado. Mas é isso. Eu acho que o Inter vai encontrar ainda o fio da meada no restante da competição, no restante do ano. Não foi agora, né? Não acho que vai ser no Campeonato Gaúcho, acho que vai ser provavelmente no meio do Campeonato Brasileiro, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Basta ter paciência. A gente sabe que é um técnico estrangeiro vindo aqui para o futebol brasileiro, então temos que ter paciência. Os gols foram marcados por Silas, Kevin Quejada e Cristiano para o São José. E o Inter fez com Edenilson e Caio Vidal. Sim, o São José virou em 16 minutos sobre o Inter. O Inter saiu na frente com o Edenilson, mas tomou logo 3 gols. O São José virou e aí só administrou a partida. Bom, vamos falar de Campeonato Gaúcho ainda, a partida de hoje, né? Entre Aimoré 1, Juventude também 1. Wesley Pacheco fez o gol do Aimoré e o Zarate fez o gol do Jaconeiro. O Zarate foi a estreia dele pelo time do Juventude e estreou com gol. Acho que esse é o único saldo positivo que tem desse jogo. O Juventude volta a jogar muito mal. E como eu falei no texto, eu escrevi na rede quando se você não segue nós aí. Cara, faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. O Juventude precisa conquistar apenas 6 pontos. Tá? Apenas 1 ponto para sair da zona de rebaixamento. Né? O Z2. Assim, é muito difícil a equipe cair, na minha opinião. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a equipe precisa conquistar 6 pontinhos. 6. Se vencer um jogo e sair, pode administrar os outros 2 jogos. Entendeu? Pode empatar os 2 próximos, que vai criar uma vantagem maior. Mas assim, precisa vencer, né? Em 8 jogos, 8 vitórias possíveis, conquistou apenas uma. Perigosa a situação do Juventude, viu? Eu queria falar não, mas é perigosa. Pelo Catarinense, o Avaí venceu por 2-1 Concórdia, 2 gols do Muriqui, 1 gol do Felipe Manuel para o Concórdia. Foi um bom jogo do Avaí. Eu acho que o Avaí vai se consolidando cada vez mais no Catarinense. Ainda falta muito para ser uma equipe competitiva para o Campeonato Brasileiro, mas vem desempenhando bom futebol sendo Catarinense. Não vem sobrando, porque eu acho que quem está sobrando Catarinense é o Brusque, mas o Avaí vem jogando bem, melhorando no Catarinense. Quem não melhorou muito nesse final de semana foi o Atlético Goianiense, que perdeu para o Vila Nova por 2-0, gols de Mateuzinho e Arthur Rezende. Cara, nesse jogo, que eu acho que o jogo que eu vou mais falar aqui, do Goiano, o Atlético esqueceu de jogar. Não falou assim, não vou entrar em campo não, mano. Tô com uma preguiça de jogar. E não entrou em campo. Jogou muito mal.
Como eu falei, não entrou em campo, então não teve muitas oportunidades. E jogando dentro de casa, né? Você perder um clássico jogando dentro de casa quebra a semana de muito torcedor. Então, assim, o Atlético precisa acordar porque o Campeonato Brasileiro não vai ter chance para não vou entrar em campo, não, tô cansado, não vou jogar. Não tem muito isso, né? A gente sabe aí, o Grêmio não quis jogar, achou que dava pra ser na zona de rebaixamento. É, depois da segunda rodada, ficou da segunda rodada até a 38ª na zona de rebaixamento. Então, assim, Atlético, abre o olho. Jataiense 0 e Goiás 3 pelo Campeonato Goiano também. Pedro Raul, Caio e da Silva fizeram os gols do Esmeraldino. Foi um bom jogo. O Goiás dominou a partida, não deu chance pro Jataiense. Fez os gols aí de maneira muito orgânica no jogo, foi fazendo conforme a partida ia avançando. Méritos do Esmeraldino. Jogou bem, quando tinha que jogar, jogou, ao contrário do rival. E o Goiás já está praticamente classificado para a próxima fase, ao contrário também, né, do Atlético Goianiense. Pelo Mato Grossense, Cuiabá 4, Sorriso 0, gols de Elton, Alisson, Rodriguinho e Felipe Marques. Meus amigos, infelizmente não tem muito o que eu falar desse jogo, não teve transmissão em nenhuma plataforma da internet, apenas acompanhei pelo Twitter do Cuiabá, do Dourado, e pelo que eu pude acompanhar, o Cuiabá teve mais oportunidades, dominou o jogo, é claro. E o 4x0 foi justo no placar. O Cuiabá teve mais oportunidades, foi mais para ataque e fez o 4x0. O destaque é pro Rodriguinho, que voltou a fazer gol, né? É um dos artilheiros do Dourado no ano. E o Elton, né? Mais uma vez fazendo gol pelo Dourado, não é novidade. Atlético Paranaense 5, Cianorte 1, goleada com direito a 3 gols do Rômulo, que eu já tô falando para vocês que é um jovem pra gente ficar de olho nesse ano. Vem jogando muita bola pelo Furacão. Pablo Celis e Jader completaram aí o Atlético Paranaense. Luiz Fernando fez o gol do Cianorte. Paraná 1, Curitiba 2, Moisés Gaúcho fez o gol do Paraná. Warley e Luizão fizeram os gols do Curitiba. O Warley é aquele que tava no Botafogo e fazer tremidinha, sabe? Jogou muito bem, fez o gol. Acho que o Curitiba vem melhorando também, assim como o Avaí, falei que vem melhorando no Catarinense. O Curitiba vem melhorando no Paranaense. Não é uma equipe espetacular, como é a equipe titular do Furacão do Atlético Paranaense. Mas vem melhorando. Não acho que vá fazer um intercâmbio assim como eu tenho certeza que o Avaí vai fazer um intercâmbio no Brasileirão desse ano. Atlético da Bahia 0, Ceará 1 pela Copa do Nordeste. O Ceará só ganhou com gol contra do Lídio, zagueiro Atlético Paranaense. Só isso. Não jogou bem, jogou muito, muito mal. E não merecia a vitória. Fez um 0x0, assim, digno de poupar tempo, assim. Só de eu falar o placar e passar pro próximo. E é isso que eu vou fazer. Fortaleza 3, Bahia 1. Um clássico de Série A do ano passado, mas não é da Série A desse ano. Fortaleza fez gols com Silvio Romero, Moisés e De Pietri. De Pietri voltou a marcar também pelo Leão do Pissível, jogando muita bola nesse começo de ano. E Rodalega fez o gol do tricolor de aço, do esquadrão de aço. Cara, é discrepante a diferença entre Fortaleza e Bahia. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. É questão de tática, questão de preparo físico, questão de qualidade técnica. É muita diferença. O Fortaleza tá aqui, o Bahia tá na Série B, né? É óbvio. Supercopa do Brasil, vou ter 2 minutinhos para conversar com você sobre a Supercopa do Brasil. Não foi um jogo espetacular, não foi um jogo de encher os olhos, como foi a Supercopa do ano passado, entre Palmeiras e Flamengo, com grandes oportunidades para ambos os times. Mas foi um jogo legal, foi um jogo interessante de você ver uma tática diferente do Atlético Mineiro. Não achei que foi o mesmo jeito de jogar do ano passado. O Atlético não teve aquela volúpia que teve no ano anterior. Muito preparo físico do começo do ano? Talvez. E o Flamengo também, assim, mesmo com todos os times titulares, volta a repetir o mesmo erro da final contra o Palmeiras na Libertadores. Muitos jogadores ali estavam claros, evidentes, que não tinham todo o seu preparo físico para a partida. Bruno Henrique é um deles, Everton Ribeiro é outro. Everton Ribeiro estava muito sumido. Quem colocou o jogo debaixo do braço pro Flamengo foi a Arrascaeta. Não foi Gabriel Barbosa, não foi Bruno Henrique. Aliás, Gabriel Barbosa desperdiçou muitas oportunidades no primeiro tempo, algumas no segundo tempo. Tá, fez o gol ali, mas desperdiçou no mínimo 5 chutes antes do gol. E 2 desses chutes foram debaixo do gol. Então, assim, é óbvio, ele é um excelente jogador, é um bom jogador de futebol brasileiro. Para mim, não passa mais do que isso. Méritos do Atlético, venceu numa cobrança de pênaltis infinitas, 8x7 no placar total das penalidades. Os gols do jogo foram de Nacho Fernandes e Hulk para o Galo, Gabriel e Bruno Henrique para o Flamengo. Parabéns, Atlético, fez uma ótima partida, dominou o Flamengo. E vamos ver se eu converso mais sobre essa Supercopa com vocês em uma outra oportunidade. Fechamos, queridos. Um abração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.